Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico 3. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios, e com ouvido atento deseja a sabedoria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 67, 68. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Os justos se alegram na presença do Senhor e rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes, e ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus 12, 18, 24. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse. Mas vós vos aproximastes do Monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos, que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 14, 1, 14. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então, tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Filhos, tende mansidão em tudo o que fizerdes, e sereis mais amados do que o homem generoso. Assim ressoa há séculos a voz de Ben-Sira, um sábio judeu da Palestina, sábio e devoto da lei, que entre 180 e 175 a.C. escreveu, em hebraico, esse precioso conselho, depois traduzido pelo seu neto para o grego, para alcançar as comunidades helenísticas da diáspora, dispersão dos judeus por causa das perseguições. Era o período do Segundo Templo, entre guerras e políticas helenizantes, mas também de aprofundamento da sabedoria judaica que aliava temor do Senhor e vida ética. A humildade, aí não era apenas virtude privada, era caminho comunicável à graça, fonte de revelação,
força para resistir ao orgulho, doença sem cura. E no Evangelho de Lucas, Jesus faz uma visita na casa de um fariseu rico e influente. Ali, em torno de uma mesa, símbolo de poder, honra e prestígio, surge um gesto radical. O convite à humildade na forma de sentar-se no último lugar, esperar ser chamado e só então tomar o mais alto posto. O banquete, o casamento, se torna um cenário para o reino de Deus, onde os últimos serão os primeiros e o orgulho será invertido. E hoje, quem disse que a honra só se conquista com aplausos? Quem garantiu que o poder está nas redes sociais e nos títulos? Em nossos tempos, a mesa continua na empresa, no grupo, nas redes, dividindo lugares onde muitos querem ostentar e poucos se humilhar. A mansidão de Ben-Sira não é fraqueza, mas terra fértil, onde cresce mais o respeito que 1000 moedas gastas. Humilde e por isso amado. A graça que se revela aos que se encolhem, que baixam a voz, cientes do próprio limite, não é troféu que se conquista, mas dádiva que Deus derrama sobre os corações dispostos, silenciosos, a esperar que Deus venha e os eleve. No banquete farisaico de Lucas, o mundo se senta nos lugares nobres, mas Jesus, mestre de reviravoltas, sussurra ao humilde, vai mais para cima. A honra vem não de nós, mas daquele que nos convida e sabe quem de fato somos. Há nesta cena o paradigma do reino. A mesa que era símbolo de dívida e trocas, torna-se altar de generosidade. Convida-se os que não têm nada a dar, e aí brota o banquete que Deus oprime o poder humano, pois os pobres, os marginalizados, são os que o reino escolheu para nos mostrar como amar sem esperar retorno. E Ben-Sira sorri por trás dos séculos, homens grandes, pratiquem humildade, e acharão graça diante do Senhor. A revelação vem, não aos altaneiros, mas aos humildes. É o eco da sabedoria antiga que encontra novo rosto em Jesus. Enquanto Ben-Sira escrevia sob as tensões helenizantes e as pressões de impérios, os judeus buscavam reafirmar sua identidade pela sabedoria. Humilhar-se era uma forma de resistir ao orgulho da opressão estrangeira. Séculos depois, o orgulho dos fariseus, domínio religioso, farisaico, opressor, é subvertido por Jesus num gesto simples à mesa, mas radical nas consequências. O altivo é despido de honra e o humilde, reconhecido por Deus e pelos homens. Hoje, o império do eu domina, nas selfies, nos cargos, nos likes. Mas o Evangelho chama a outra economia, a da mansidão, da escuta, da lembrança de que nossa força está em nos esvaziar, para que Deus nos encha de seu Espírito, e nos leve para cima sem que seja a nossa vaidade, mas sua graça quem torne isso possível. Assim, queridos irmãos e irmãs, que saibamos descer aos últimos lugares, não para sermos vistos por outros, mas para que seja Deus quem nos eleve no tempo certo, no lugar certo. Que nossa mesa diária, o trabalho, a casa, a comunidade, as redes sociais, seja lugar onde quem tiver nada a retribuir já está convidado. Que sejamos hospitaleiros da graça, e que vivamos o oposto do orgulho, a humildade que cala o ego para que Deus fale em voz alta em nossos corações. No centro desta reflexão, está a humildade que gera graça e revela os mistérios de Deus aos que dela se abastecem. Humildade é a ponte para a graça divina. Nos humildes, Deus revela seus mistérios, e neles, o Evangelho encontra solo fértil para germinar. Que possamos sentar-nos por amor e por fé no último lugar, e aguardar que o Senhor nos chame com ternura para o lugar mais alto. Oração. Senhor da mansidão e da verdade, ensina-me a descer do trono que minha vaidade construiu. Mostra-me o valor do último lugar, onde a honra não é vanglória, mas presente dado por ti no tempo certo. Que eu não busque aplausos nem curtidas, mas o silêncio fértil onde tua voz floresce. Dá-me olhos para ver os que não têm lugar à mesa. Que minhas mãos preparem espaço para o pobre, o esquecido, o que não pode retribuir. No meu dia, Senhor, que eu convide com gestos e palavras os que carregam dores invisíveis e fardos pesados, para que encontrem em mim um abrigo, um ouvido atento, uma amizade que não calcula lucros nem devoluções. Livra-me da pressa de subir, da ânsia de aparecer, da competição que consome relações e seca a alma. Ensina-me a esperar o amigo, vem mais para cima, que só tu podes dizer,
pois é melhor ser erguido por ti do que conquistar sozinho o lugar que não me pertence. Que no meu trabalho eu prefira servir antes de ser servido. Que nas redes sociais eu use a palavra para edificar, não para disputar visibilidade. Que em casa eu seja presença de paz e escuta, lembrando que a mansidão não é fraqueza, mas força revestida de ternura. E quando a tentação do orgulho bater a porta, faz-me lembrar que tu, Senhor do Universo, te revestiste da humildade e lavaste os pés dos teus discípulos. Que eu siga o teu caminho para que um dia tu me leves à festa eterna, onde todos os lugares serão de honra, porque todos se sentarão à mesma mesa da graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.